Se você não sabe precificar o seu produto ou serviço, o que sobra? O que vai acontecer com o seu negócio? A chance de dar errado é muito grande. Bom, gente, vamos começar. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal com a série Nena, o Código da Virada. E o Código da Virada hoje está vindo diretamente dos Estados Unidos, que a gente vai falar sobre empreendedorismo, e como que toda a experiência do Sandro trazida, né, do Brasil para os Estados Unidos e como que ele está fazendo para poder incorporar e ajudar empreendedores brasileiros que estão por lá. E eu vou direto ao ponto. Sandro, qual foi o grande Nena que você identificou ao acompanhar esses empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos? Conta pra gente esse Nena, onde é que esse dedinho bateu na quina e que doeu mais, que você falou assim, nossa, esse empresário está perdendo dinheiro. Fala, pessoal. Oi, Manu. Então, Olá. Precificação. Essa é a palavra, esse é o nome, esse é o problema, precificação. Se você não sabe precificar o seu produto ou serviço, o que sobra? O que vai acontecer com o seu negócio? A chance de dar errado é muito grande. Então, meus clientes, a maioria deles passa pelo mesmo problema. Mas um especial, esse eu tenho que contar. Porque, assim, esclarece e é uma história que ela faz com que você pense. Imagina a situação. Você é dono de uma empresa que presta serviço de construção civil. Beleza. E aí, você tem vários clientes. 10 clientes. E de vez em quando você ganha um cliente novo. Esse cliente meu ganhou um cliente novo. E aí, essa pessoa, para dar preço, ela dá preço no achismo. Ela acha um número bonito e manda para o cliente. O que aconteceu? Esse cliente recebeu um orçamento. Ele pegou o orçamento e ligou para o cara que indicou ele. Falou assim, olha esse preço que a sua fornecedora me passou, gostei demais, bom demais. Estava bom demais para ser verdade. Estava bom demais para ser verdade. Aí, esse antigo cliente dela ligou para ela. Moça, me explica um negócio. Eu sou seu cliente há anos. Eu te indico alguém e aí você dá um preço muito baixo para esse cliente novo. E eu? Como é que eu fico nessa história? Você não me valoriza, não? Como assim? Acontecendo? Qual que é a fidelidade que eu tenho? Estou te indicando. Poxa, eu estou te indicando e você está me ferrando? Final da história. Ela quase perdeu os 2 clientes. Não só um, mas os 2. Precisou muita lábia, muita conversa. E depois desse episódio, o que ela precisava fazer? E o que eu ajudei ela a fazer? Nós já vamos contar, então, sobre isso. Gente, esse é o Sandro Brandão. Conheço ele de longa data, as nossas histórias estão entrelaçadas aí, mas conta um pouquinho de você, quais são as suas experiências, a sua jornada, e a gente vai contar para o nosso público aqui qual foi o código da virada. Uma solução simples, objetiva e padronizada. Mas conta sobre você, o pessoal quer saber quem é você. Então, meu nome é Sandro, eu estou aqui na América já tem, vão fazer 4 anos, eu vim com a família, nós temos uma empresa chamada Alunk Corp, a gente atende a pequenos empresários, a gente dá auxílio, técnicas, é uma consultoria, e meu background, assim, no Brasil, eu sou consultor SAP, fui consultor SAP na área de supply chain por mais de 8 anos. Eu sou formado em ciência da computação e sou formado em international business.
Mas a minha área é logística. Eu gosto demais de logística e gosto demais de gestão. Finanças, gosto demais. Então, assim, tudo, esse background, ele serve exatamente para me atender a esses clientes, porque eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu já tive empresa. Não uma, eu já tive 3 empresas. E eu sei como é que é esse começo. Eu sei o quanto é difícil de você dar o próximo passo. Se você não tem controle, se você não tem conhecimento, é um tiro no escuro. Você está dirigindo um carro de olhos vendados. É basicamente isso. Então, Pode estar dirigindo uma Ferrari, mas está com o olho vendado, não vai exatamente. sentir, não vai aproveitar e não vai curtir a jornada do do empreendimento, né? Do empreendedorismo. Exatamente isso. Então, nós resolvemos criar essa empresa exatamente para abrir os olhos dessas pessoas, trazer conhecimento, trazer ferramentas para que elas tenham uma história de sucesso, e não uma história de fracasso que fica aqui 2, 3 anos, batalha, 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 e no final volta para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. É isso que a gente não quer. Muito legal, Sandro. E eu não tenho dúvida, né, que toda essa expertise, toda essa experiência, né, essas vivências que você teve, né, poder levar isso, a gente sabe que existe o sonho americano, né, e de fato a gente vê aí vários casos sobre isso. Nosso ponto aqui hoje é a gente trazer um pouquinho, né, sem grandes sofisticações, porque a gente sabe que na maioria das vezes o empresário que, né, deixa tudo aqui no Brasil e quer tentar essa oportunidade, nem sempre ele tem ali uma grande bagagem, vamos dizer, tanto de experiência quanto acadêmica, mas ele é empreendedor nato, né? Ele tem muita força de vontade, ele tem ali grande empenho, é muito criativo. E aí eu quero saber como é que você trouxe essa virada e qual foi essa virada que você trouxe para esse cliente seu, para que trouxesse, né, um pouquinho mais de mecanismos para ele gerir melhor essa questão do pricing ou do preço, né? Porque é muito diferente, ainda por cima é em dólar que você, não é por a questão do dólar, e sim pela quantificação, né, do serviço. Quais foram esses mecanismos que você sugeriu para esse cliente? Conta para a gente qual que foi o código da virada do seu Nena aí com esse cliente. Então, pois é, e não foi algo muito mirabolante, não foi nada muito tecnológico, nada assim, uau, que coisa difícil para fazer. Uma simples planilha. Essa planilha, ela calcula pela quantidade, porque o produto dela, o serviço dela é plaster. Plaster, o que é plaster? É como se você fosse passar uma massa corrida na parede. Porque aqui a parede ela é de madeira. E aí, por dentro, você coloca uma folha que eles chamam de sheetrock, que é uma folha de gesso. Então, aqui é construção seca. Então, assim, basicamente o que ela precisava saber é se ela tem uma quantidade de folhas específicas para uma casa, ela precisava saber quanto que ela iria cobrar do cliente. Com uma margem segura, ela precisa saber dos custos, a margem segura para ela dar o preço. Então, foi isso que nós desenvolvemos para ela. Uma planilha simples em que, porque ela é uma pessoa, inclusive, que ela odeia tecnologia. Ela não gosta de números. Como que uma empresa que presta serviço, ela não gosta de número? Se ela não souber números, como é que ela vai dar preço? Como é que ela vai ganhar dinheiro? A pessoa é muito boa comercialmente. Exatamente isso. Né? Isso. Ela sabe vender, só não sabe dar preço. Um problema. Então, assim, a gente resolveu esse problema para ela, com essa planilha. Hoje, o processo dela é muito mais simples, é muito mais rápido, muito mais eficiente, e hoje ela ganha dinheiro, utilizando essa simples planilha que nós desenvolvemos para ela. Inclusive, essa planilha eu passo para outros clientes. Legal. É uma calculadora, deixa eu ver se eu entendi, só para o nosso público entender aqui o que a gente está falando. Então, você foi lá, entendeu quais eram os requisitos de entrada, como é que isso processava e como é que saía o preço. Então, essa calculadora, ela tem ali
as métricas, os indexadores que a gente fala, né? Assim, então, por uma parede de X metros, eu gasto X quantidade. Isso. Eu gasto uma folha, eu gasto uma PEX, eu gasto uma fita, tudo destrinchado para ela. E no final ela fala assim, olha... Ela tem um custo, ela sabe exatamente quanto que o fornecedor dela vai cobrar dela, com frete, com imposto, com tudo. E aí, a partir desse custo que ela tem, ela acrescenta, inclusive, os custos variáveis dela e os custos fixos, e aí ela pode dar o preço final para o cliente com a margem de lucro que ela quer. Legal. Então, essa calculadora ela já traz, inclusive, uma margem praticamente líquida, né? Gerando já quase que a projeção do caixa que ela vai ter, né? Porque você já está incluído em impostos. Eu não conheço muito da legislação, de como é que é, mas a DRE ela é mundialmente aplicada, Sim, né? Aplicada mundialmente. Estados, né? O EBITDA, que é o Lagida, e assim, Lagida no Brasil, né, gente? Lucros, juros, lucros antes, juros, impostos, depreciação e amortização. Isso aí. Então, esse tipo de ferramenta, você está me dizendo que ele é aplicável a qualquer negócio. Qualquer negócio. Se os clientes da sua empresa, ele precisar de uma assessoria e consultoria para poder conseguir, pelo menos, começar a enxergar onde que ele está perdendo dinheiro. Eu nem falo para ganhar mais dinheiro, é onde que está perdendo, né? Ou deixando... É exatamente isso, porque muitas vezes o empresário, ele olha só quanto dinheiro está entrando, mas ele não percebe o quanto dinheiro está saindo. Eu falo muito sobre isso, não é sobre vender mais, é sobre avaliar no cenário atual, cuidar dos seus clientes para que eles sejam fiéis, sem passar preço diferente, que tenha ali uma linearidade. Isso é. E você ser eficiente. Eu gosto muito de trabalhar a eficiência operacional, e acho que foi isso que você conseguiu contribuir com esse cliente, né? E pode que a Dalum que possa contribuir com outros clientes que são empresários brasileiros, estão nos Estados Unidos e que têm essa oportunidade para aplicar em seus negócios. Isso é um grande código da virada, né, para poder, de uma forma simples, sem sofisticação, sem software. Eu costumo dizer que o Excel, se bem trabalhado, é um grande software. Né? Ótima ferramenta, é uma excelente ferramenta, principalmente para quem não quer gastar dinheiro com softwares caros, com ERP, não tem necessidade. Nossa, legal. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Sandro. Pelo que eu entendi, o segmento, né, um dos segmentos que vocês estão atuando é na construção civil, e a gente entende, né, você falou sobre a construção seca, sobre gesso e tudo, e sobre essa parte da gestão de pessoas, né, e esse talvez um possível choque cultural que os brasileiros têm para poder empreender. Como é que você vê esse desafio, né? É um desafio à parte, gerir e liderar a mão de obra, né? Já teve também aí casos de sucesso desse processo que você vivenciou? Tá, vamos lá. Esse é um outro ponto que é muito legal de falar. Eu gosto de falar. O que acontece? No Brasil, a gente, até de uns tempos para cá, tem o processo da pejotização. Né? Tem acontecido muita pejotização aí. Então, aqui nos Estados Unidos, a pejotização ela é institucionalizada. Só que ela tem regras muito específicas. A maioria dos pequenos negócios, você não tem empregados, você tem subs. Você tem os subcontractors. Então, e aí, assim, o brasileiro chega aqui, ele abre um negócio, geralmente no serviço, na área de serviço, ele tem lá a sua empresa de pintura, a sua empresa de limpeza, o seu landscape, a sua empresa de plaster, seja. E aí, ele subcontrata pessoas para fazer o serviço para ele. Esse é o normal daqui. Você não tem funcionários fixos. Por quê?
a lei aqui, existem dois tipos de empregos. Um que eles chamam de 1099, é um formulário 1099, e o formulário W2. O que é isso? Formulário 1099 é quando você subcontrata alguém. Aí, o subcontrato, o dono da empresa não paga imposto nenhum, porque é um subcontrato. Você passou o serviço para alguém. Você vai pagar uma parte só do serviço, porque você definiu que um terceiro vai fazer. O que acontece com esse terceiro? Como ele é terceiro, ele não é obrigado a fazer o serviço na hora que você quer ou do jeito que você quer. Ele faz do jeito dele, porque é um subcontrato, ok? Terceirizou o serviço. Isso. A mentalidade brasileira, o que ele pensa? A maioria? Não, se eu contratei ele, ele trabalha para mim. Então eu posso exigir tudo dele. É super interessante do ponto de vista de gestão e liderança. A governança, né? Como é que está a governança e gestão? Gente, gestão e governança. Aí eu já mudei o GGG, pessoal. Agora... Já é outra coisa, Também. Então, assim, esse problema, ele aparece muito. E aí, para você gerir isso, se a pessoa não conhecer um pouquinho da lei, ela vai acabar tomando uma multa. Porque aqui, se você contrata alguém como 1099 e trata ele como um funcionário, vai acabar que o Departamento de Labor aqui, ele vai descobrir e ele vai te dar uma multa. E a multa, ela começa em $8.000 por pessoa que você contrata errado. E o seu negócio pode fechar, simplesmente. Acabou o negócio. O negócio. E aí, como é que você fica? Então, você, assim, empresário que está assistindo este vídeo, presta atenção, como é que a gente fala aqui em Minas, presta atenção nessa dica de ouro que está trazendo, né? Então, só recapitulando, né? Hoje, nos Estados Unidos, existe um formato de trabalho, né? E existe formas de você contratar, terceirizar um serviço que você vai executar, que vai fazer parte de um pacote como um todo. Sim. E não é porque você está subcontratando essa empresa, essa terceira empresa, terceirizou, que são seus funcionários. Isso não é diferente do que tem acontecido aqui no Brasil, tá, Sandro? Com a parte de você contratar os PJs, mas as empresas tratam como se fosse funcionário, quer que compre horário, quer que... Mas não é uma empresa de serviço, compre horário. Tem gente, é um perigo que tá fazendo o povo bater ponto aí. Aí, olha pra você ver. Não dá, cara. Só não faz bater ponto, porque senão vai entrar naquelas outras questões de software que vai rastrear tudo. Mas o que eu vejo, né, acompanhando, estou aqui, acompanho outras empresas, tanto na consultoria quanto nos conselhos de empresa, existe a vontade de querer fazer esse modelo, né, de contratação, mas culturalmente não estão preparados para ela. E é isso que acontece aqui. O brasileiro não está preparado para isso. Então, assim, eu tenho um cliente que ele tem certeza que o subcontractor dele é funcionário dele. Ele tem certeza. Então, assim, e aí você explica para ele 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Entra num vídeo e sai no outro. Não, ele tem certeza que aquele sujeito é um funcionário dele. Só que o funcionário é um funcionário que não tá lá todo dia, ele trabalha o que ele quer, ele faz do jeito dele, e assim, e ele não pode exigir nada, ele simplesmente exige, eu preciso que me entregue o serviço tal dia, ponto. Do jeito que ele vai fazer, você vai trabalhar de noite, de dia, não importa, ele vai te entregar o serviço. Agora, o contrato, ele não pode ficar exigindo, precisa de você hoje aqui. Não vai funcionar, ele não vai lá. Legal. Então, nós falamos de um código da virada, nós falamos de outro case também, de cenários e de riscos que estão atrelados ao empreender nos Estados Unidos, ou seja, né, olhar para a legislação, entender como é que funciona, entender a cultura, o ambiente o qual aquele negócio está inserido, né?
que você traria para um empreendedor, ou que já está empreendendo, ou que quer empreender nos Estados Unidos? Qual que é a regra de ouro, que é inegociável? Pode ser sobre licenças, contratos, contabilidade. O que você tem em mente que faz com que as empresas dos Estados Unidos sejam um sucesso e que, para esse empreendedor que vem de uma cultura diferente, pode pegar isso como uma dica de ouro e fazer o negócio dele deslanchar? A dica de ouro: contrate um contador e conheça a legislação e que trabalhe com imigrantes. Ponto. Então, conheça a legislação, contrate um contador e trabalhar com imigrantes? Um contador que trabalhe com imigrantes. Ah, o contador que trabalhe com imigrantes. Isso, porque é o seguinte, o imigrante, as regras para o imigrante, elas são um pouquinho diferentes com relação a imposto, com relação a status. Então, se ele contrata um contador que só lida com americanos, ele vai acabar entrando numa enrascada. Ele vai acabar pagando mais. Ele vai deixar de receber deduções que um contador que trabalha com imigrantes, ele consegue fazer, ajustar o negócio de acordo com a regra para imigrante. Então, isso faz muita diferença. Você pode economizar 25% de imposto. É muita coisa. Olha isso. Então, gente, pega essa dica de ouro. Tenha um contador. E esse contador trabalhe com imigrantes, né? Não precisa ser do Brasil necessariamente, né? Não. Seja imigrante aí. Cara, achei muito legal. A gente trouxe aqui conhecimentos extremamente relevantes, soluções simples de gente como a gente da gestão, que eu estou chamando de GGG. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal. Queria te agradecer pela oportunidade de poder te ouvir a sua história, a sua jornada de empreender aí nos Estados Unidos e levar toda a sua experiência para esses empreendedores. Sempre que quiser, pode voltar. Muito obrigada mesmo, Sandro. Eu que agradeço. Estamos juntos, precisando, só me chamar. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Abraço. Você que é empreendedor, que quer saber mais, que quer temas novos sobre isso, comentem, traga para a gente, entra nos comentários, deixa para a gente os temas que vocês querem conhecer, que a gente chama o Sandro aqui para o próximo papo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, vocês.